E aí, arianos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de amor, tá? Vamos finalizar o ciclo aqui antes de começar as gerais. Lembrando, claro, que é uma leitura bem geral, tá? Para bastante gente. Vamos dar uma olhadinha em como é que estão rolando as energias aqui nessa área para você. Oh, a Imperatriz pós-Tower. Porque no fundo do baralho eu tenho a torre. Então, assim, tem uma torre que rolou aí, uma situação que chegou ao final. A torre é o fim de uma estrutura que não tinha bases sólidas. Não precisa ser uma casa, tá? O que é base sólida se eu tô falando de uma relação? Confiança, vontade mútua, aquela coisa de as duas pessoas querem a mesma coisa, o mesmo empenho, o mesmo sentimento, a mesma vontade de construir. Observa o olhar de nostalgia dessa Imperatriz nesse deck. É como se eu ainda tivesse em uma energia de refletir sobre o que aconteceu lá. É como se eu ainda tivesse. Não é nem uma tentativa de entender, tá? É quase dentro desse deck aqui. Peço desculpa pela moto que acabou de passar. Dentro desse deck aqui é quase como se fosse uma nostalgia por aquilo que passou. Eu tenho até o coraçãozinho aqui. Como se eu estivesse olhando e pensando, podia ter sido tanta coisa, podia ter ido por tal caminho, podia ter funcionado de tal forma. Aquela coisa meio saudosista, quando na verdade a gente tem que pensar daquele jeitinho que eu vivo dizendo aqui no canal. O universo sabe quanto é 2 mais 2. Quando o universo junta duas pessoas, duas situações, tem um tempo determinado. Matematicamente. Ó, esse 2 se junta com esse 2 e vira 4. Por quanto tempo esse 4 dura? Até esse 4 formado precisar virar 10. Ou seja, até que eu não esteja mais evoluindo dentro daquela situação e precise de situações novas para evoluir. Porque essa é a natureza do destino, se você quiser chamar de destino. Essa força que movimenta tudo, ela não está pensando, o coração daquela pessoa. Essa força que movimenta tudo está falando, a evolução daquela pessoa. Vamos movimentar para que continue evoluindo. O movimento para frente é movimento de evolução. Então, assim, tudo bem sentir, somos seres humanos. Eu vou olhar para trás de vez em quando, eu não posso ignorar o que eu sinto. Entretanto, eu peço para que você, ariano, não dê importância demasiada para uma situação que já ficou para trás. Peço que você dê importância para esse momento presente e para o que ainda pode acontecer. De novo, porque a lei do universo é evolução, né? Então, obrigatoriamente, aquilo que ficou no passado já não era mais bom e tem que vir uma coisa melhor para sua evolução mais para frente. As coisas têm que evoluir. É claro que a nostalgia vai existir e até aquela sensação de prostração, aquela sensação de eu não sei se eu ainda quero viver alguma coisa porque uma certa preguiça de construir de novo, fazer de novo, sabe? E essa energia está muito forte aqui com a Imperatriz. E é uma sensação como se você tivesse saído perdendo de algo que acabou, quando na verdade você é a pessoa que foi vitoriosa. Claro que ninguém está concorrendo, é claro que ninguém está, eu ganhei e fulano perdeu, porque isso é criancice. Quando eu digo que você é a pessoa vitoriosa, eu estou falando sobre evolução. Estou falando sobre
vencer minhas limitações, vencer minhas sombras. Quando eu consigo vencer a mim mesmo, sou vitorioso. Quando eu consigo seguir a caminhada em direção ao meu crescimento e à minha evolução, eu sou vitorioso. E é exatamente o que diz esse 6 de paus aqui. Ai, não cai. É exatamente o que diz o 6 de paus. Fala sobre celebração? Sim, mas é muito mais do que uma simples celebração. É a celebração, observa a coroa de louros, de eu ter vencido questões minhas. Às vezes, vencer questões minhas é olhar para trás, entender que foi bom, mas entender que eu tenho que seguir em frente. Mesmo às vezes com o peito ainda cheio de determinada situação, de determinado sentimento. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu tô com uma musiquinha do TikTok na cabeça. É incrível o quanto o TikTok vicia, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Dois de espadas. É a sensação que eu tô tendo aqui. O que o dois de espadas está falando? Dois dentro do tarô tá falando sobre escolhas, está falando sobre os próximos caminhos, está falando sobre a consideração que eu tenho que fazer para decidir os próximos passos. Quando eu estou falando de uma situação aqui, está parecida com a leitura que eu fiz agora há pouco para Capricórnio. Quando eu estou dentro de uma situação aqui, em que eu tive que deixar alguma coisa para trás porque se rompeu, porque não tinha sido construído com bases sólidas, e eu tô sentindo ainda aquela nostalgia, aquela saudade, aquela sensação de mágoa no peito, a sensação que eu tenho é não vou conseguir seguir. E se tiver força para seguir, para onde eu vou? E é claro que eu não estou falando de caminho físico, não estou falando de uma rua, nem de uma avenida. Estou falando de para onde eu vou direcionar a minha vida agora se eu me dediquei tanto àquela situação lá atrás. A gente se sente perdido. A carta do 2 de espadas fala sobre estar perdido, fala sobre estar com uma venda nos olhos. Não consigo enxergar para onde eu vou a partir daqui. E o que é muito necessário aqui, Ariano? Que você tenha o seu próprio tempo. Não fica se apressando de eu tenho que ficar bem, eu tenho que estar curado, eu tenho que estar de pé, que nem um gato de 7 vidas, que a gente não é assim. Take your time. Aquilo que foi importante pra gente, a gente não arranca rapidinho do peito assim. Somos humanos. Não tá encontrando caminho, motivação para seguir adiante? Para um pouquinho. Aceita que a gente tem que se recuperar, que a gente tem que respirar fundo, que a gente tem que ressignificar. Quando for o momento de, ok, estou de pé, vou seguir, a venda dos meus olhos vai cair. Gente, como é que tá o som? Eu tô com a impressão de que ele tá muito alto e estourando. Me contem aqui nos comentários, tá? Quando chega o momento de seguir, o caminho se apresenta. Não precisa ser seguir em frente a encontrar uma nova relação amorosa. Às vezes é em função de ficar pulando de relação em relação que a vida fica uma porcaria, que a gente escolhe mal. Às vezes seguir em frente é finalmente entender quem eu sou sentimentalmente. Às vezes seguir em frente é finalmente ficar paradinho e entender o que eu preciso para ser feliz emocionalmente, materialmente, espiritualmente.
intelectualmente. Quantas vezes para ter uma relação a gente se conforma com tão pouquinho? Só porque tem uma pessoa ali e eu quero uma pessoa ali. Quantas vezes falta o prazer sexual na relação? Quantas vezes falta o desafio intelectual numa relação? Ah, mas é o que tem para hoje, né? Quantas vezes a gente está com uma pessoa que espiritualmente é diferente da gente? Observa, não melhor e nem pior, diferente. Quantas vezes a gente está dentro de uma relação que não estimula a gente a crescer, que não traz riso, que não traz conforto, que não traz companheirismo, que não traz lealdade? Quantas vezes falta um pedação dentro de uma relação para que a gente seja completamente feliz? E a gente se conforma para ter alguém do lado. Às vezes, seguir em frente, Ariano, é entender tudo isso e definir pra gente que a gente nunca mais vai se render a tão pouco. Que a gente nunca mais vai ficar paradinho aonde está faltando coisas essenciais pra gente. Não precisa ser uma relação horrorosa, abusiva, meu Deus, era um monstro. Não. Às vezes a pessoa só não tem um pedaço que é importante pra gente. Se para eu me sentir completo dentro de uma relação eu preciso de desafio intelectual, alguém que converse comigo de igual para igual, a outra pessoa pode ter zilhões de qualidades. Vai ficar faltando aquele pedaço. E eu não posso ficar querendo que a pessoa se transforme, né? Até porque ninguém se transforma. A gente sabe a dor que é se transformar. A vida traz umas torres tremendas pra gente, umas dores horrorosas pra gente conseguir se transformar, porque senão a gente não se transforma. Aí, às vezes, dentro de uma relação, a gente quer que uma pessoa simplesmente se transforme em outra coisa. Se a gente precisa de dores gigantes para se transformar, como é que a gente pode ter a petulância de exigir que o outro seja outra coisa? Ainda assim, como faz parte do seu caminho de evolução, essa transformação, você está vencendo. Está vencendo quem? Está vencendo os seus desafios, está vencendo as suas sombras, está vencendo os seus quereres. A gente tem quereres imaturos. Um exemplo claro disso. Quantos de nós não sonhamos com aquele amor Disney, transformação, um príncipe, um rei, uma rainha, uma pessoa que é incrível e eu me sinto incrível perto. Isso é um querer imaturo. Isso é um sonho de criança. A vida adulta não comporta essa inocência. Um querer adulto é, sim, eu quero companheirismo, eu quero lealdade, eu quero toda a coisa bonita, mas eu também entendo que o outro é humano. Eu não posso transformar o outro no que eu quero que ele seja, nem o outro pode me transformar no que ele quer que eu seja. Eu tenho que querer de maneira madura também. Eu tenho que querer um ser humano, não um rei. Porque rei é na Disney e na Inglaterra. E aquele rei ninguém quer, né? Aquele rei na Inglaterra ninguém quer. O que eu quero dizer com isso? Vitória é eu entender minhas necessidades sabendo querer com maturidade. Ah, eu quero alguém que me deixe sem fôlego. Ok, você quer tesão. Ah, eu quero alguém que não saia do meu lado. Ok, isso é obsessão.
Porque se eu for querer com maturidade, eu vou querer companhia saudável. Se eu for querer com maturidade, eu vou querer paixão saudável. Não a novela, não o filme da Disney. Não a série do amor impossível e que depois se acertam. Não um amor que eu tenho que ficar inventando desculpa de que, ai, é minha chama gêmea, por isso tá me tratando mal. Vitórias sobre mim. Vamos ver o que mais eles me dizem aqui. A leitura era para ter 12 minutos. A gente já está em 15 minutos e a pessoa não para de falar. Vamos ver o que mais. Oito de copas, que inclusive saiu para Capricórnio. Se você tem algum planeta em Caprica, fica a dica. Oito de copas é aquilo que eles estavam passando aqui desde o início. Às vezes eu saio de dentro de uma relação ainda sentindo alguma coisa pela outra pessoa. É um esforço supremo saber que eu tenho que partir e fazer aquela partida ainda sentindo. É difícil. Prova disso é que passou uma moto gritando aqui do lado. É difícil. E aí, observa que a escuridão da carta confirma aquilo que eu estava dizendo no início da leitura. Eu faço essa partida muitas vezes sem saber qual vai ser o meu futuro. Será que eu arranjo mais alguém? Será que tem mesmo amor que funciona? Porque Jesus já disse: a mãe do bandido ama o bandido. É muito fácil amar quem ama a gente. Difícil é amar quem não ama a gente. Quando eu tô dentro de uma situação cheinha de cacos de vidro, eu tenho que fazer essa reflexão de: será que não é o momento de eu entregar esse amor para mim próprio ao invés de esperar do outro? Será que não é o momento de eu seguir em frente mesmo não sabendo se lá na frente vai ter alguma coisa? Porque eu tenho que me priorizar. Eu tenho que poder me apoiar em mim. Eu tenho que entender que o ruim é ruim mesmo que não haja outra coisa lá na frente para eu conseguir. Tá ruim aqui, eu tenho que ir. E de novo, não precisa ser uma situação super tóxica. Só que se não foi feito, não foi construído com bases sólidas, a vida vai levar. Mas para alguns foi bem tóxico, porque no fundo do baralho eu tenho a cartinha do demo. Para alguns, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Lembrando, claro, que é uma leitura geral, tá, gente? Se você quer uma leitura com a sua energia, a agenda tá aberta, tem pouquinhas vagas agora para esse período, tá? Se você quiser, chama no número que tem aqui na descrição do vídeo que a gente vê um horário para você. Caiu, eu não vou juntar. Cinco de espadas, 5 de copas no fundo do baralho. Então, assim, ó, estamos falando de uma situação que não foi bacana. Aqui tem deslealdade, aqui tem decepção. Tá tudo bem levar um período para se recuperar de tudo isso, tá, Ariano? Tá tudo bem. A gente sabe que tem gente que faz mal mesmo e que faz de propósito. Só que observa, leva o seu tempo para refletir sobre isso tudo que aconteceu, sobre esses conflitos e dores, mas não gasta a sua energia olhando tanto tempo para trás. Segue. Segue.
sem pressa, sem pressão, sem ânsia para seguir, mas segue, porque o ponto agora, o momento agora, é de assumir o controle da sua própria vida, da sua própria narrativa, para mais para frente não cair nesse mesmo lugar comum de novo. Para mais para frente não se conformar com o que é menos do que você merece. Tá bueno, Ariano? Daqui a pouquinho eu tô de volta, até lá eu peço que você curta esse vídeo porque ajuda bastante. Curte o vídeo, deixa um comentário fofo aqui embaixo, isso movimenta aqui embaixo no vídeo e faz o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. Dá essa forcinha, por favor. Tá bom? Até daqui a pouquinho então. Beijo, beijo.